Olá para você que acompanha a TV Bom Dia, está começando mais um Delícias do Bom Dia, hoje aqui com o Isaac, que é músico, professor e também cozinheiro, e vai preparar pra gente uma receita pra lá de especial, que é o salpicão com macarrão natalino, né, Isaac? Boa tarde, conta um pouquinho mais pra gente desse prato. Boa tarde para todo mundo, muito obrigado pelo convite, o Jornal Bom Dia. Eu fico muito satisfeito e muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho com vocês. Sim, o salpicão com macarrão natalino é um prato muito leve, mas que ao mesmo tempo te dá sustância. E ele é fresco, mas gelado, servido bem para a época quente em que a gente está. Então vai ser uma receita excelente para a gente poder fazer. Que ingredientes a gente vai precisar então, Isaac, para preparar esse prato? Nós vamos utilizar para fazer esse prato maionese e creme de leite, nós vamos fazer uma mistura deles dois, ervilha e milho, vamos utilizar uva passa, eu trouxe duas para dar um colorido, mas ela é opcional, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, azeitona, limão para trazer acidez para o prato, vamos utilizar o cheiro verde é o nome que a gente dá para mistura de salsinha e cebolinha, né? Vai trazer uma refrescância. Para trazer um agridoce muito interessante, a gente vai utilizar a cebola roxa e a maçã verde. A maçã pode ser qualquer uma, não precisa ser necessariamente a verde, mas eu trouxe para dar um colorido também, e a cebola roxa também, vai dar um colorido. Eu vou utilizar o vinho branco também para hidratar as uvas. E óbvio que já está no fogo o frango. Ele fica ali uns 20 minutos depois que a pressão começa. Lembrando que o frango não precisa ser necessariamente frango, pode ser qualquer outro tipo de ave. Talvez carne vermelha não seja interessante, mas uma carne branca, como por exemplo carne de porco ou carne de aves, é bem-vinda nesse prato. E na composição do prato eu escolhi fazer, lógico, com a massa da João das Massas, que eu já trabalho com gastronomia aqui em Erechim há algum tempo, não sou daqui, sou natural do Rio de Janeiro, mas desde que eu cheguei aqui, mesmo antes de conhecer a fábrica e todos os processos deles, eu só conseguia utilizar a massa da João das Massas. Então eu escolhi fazer com ela porque é a melhor, não tem como. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre essa receita de salpicão, que é uma receita brasileira, e como você bem colocou, a pessoa pode ir adaptando, né? Sim, o salpicão é uma salada brasileira, importante a gente frisar isso. Apesar do nome não ter origem aqui no Brasil, o que se entende é que esse nome salpicon, talvez seja a pronúncia assim, tem uma origem francesa, e nessa origem ele traz um aspecto de elementos crus que você mistura. Mas é uma salada feita e pensada aqui no Brasil, portanto a gente tem essa liberdade que foi comentada para a gente fazer como a gente quer. A gente vai começar a fazer o nosso agridoce de cebola roxa e de maçã, tá? Eu vou fazer os cortes aqui para vocês verem. Enquanto isso eu vou dar dicas também de posição de mão e de faca, como segurá-las. Eu vou cortar bem devagarinho, vou fazer cortes laterais aqui na maçã. Eu pretendo trazer rodelinhas dela, bem fininha, do jeito que eu tô fazendo aqui. Quando eu fizer essas rodelinhas, eu vou cortar ela em tiras, assim, desse jeito. Sempre tomando muito cuidado com o manuseio da faca. E pronto. Essas tirinhas aqui, elas já são suficientes para mim, certo? Agora eu vou pôr elas numa solução que eu vou montar com vinagre, açúcar e sal, e elas vão ficar ali marinando nesse tempero. Eu queria dar uma dica para vocês sobre manuseio de faca, assim, ó. E geralmente os alimentos ficam presos na faca. Como é que a gente faz para tirar eles? Eu nunca vou fazer assim, nesse sentido. Só que se eu bater ela no sentido vertical na minha mão, ela nunca vai me cortar. Quando eu tiro o alimento da faca, eu nunca corro no sentido horizontal. Eu sempre puxo o alimento de cima para baixo, de cima para baixo. Eu vou pegar 2 colheres de açúcar, não precisa ser colheres muito cheias, ok? 1 colher de sal. E essa mesma colher eu vou usar de vinagre. Eu estou usando aqui o vinagre de álcool porque ele é mais neutro, ele não vai dar um sabor tão forte assim, tá? São 3 colheres de vinagre. 1, 2, 3. A princípio, para misturar, vou pôr as minhas maçãs, vou misturar elas de baixo para cima e completar com vinagre até cobri-las. Como é que se corta a cebola?
eu deixo sempre a parte da raiz inteira e eu começo o corte dela por essa parte do bulbo, que é de onde saem as folhas da cebola, né? Então eu vou cortar essa parte aqui. E olha, quando a gente corta a cebola assim, uma parte da casca dela já sai, que me facilita muito o processo de eu ir puxando o resto da casca. E agora eu também quero cortar rodelas dela. Então com muito cuidado a gente vai descendo a faca e trazendo as rodelas dela. Essas rodelas eu quero deixar elas em tiras, uma maçã que a gente fez. Então assim pra mim já é suficiente. Terminei de cortar a cebola, eu vou transferir ela para um refratáriozinho, na cozinha a gente chama de bowl, né? E com água gelada ou com gelo. Aqui a nossa água já está gelada, então eu não vou botar gelo. Esse processo serve para eu tirar a acidez que fica na cebola. Na cebola branca isso fica muito mais nítido, e na cebola roxa aqui, como ela não tem tanta acidez, essa acidez ela não vai amortizar tanto assim. E mesmo assim o sabor dela vai ficar excelente. Agora que a gente já deixou a maçã e a cebola nos processos delas, a gente vai fazer a hidratação da uva passa. Porque a uva passa, quando ela vem pra gente, ela chega sequinha e chega dura, às vezes é difícil de mastigar. Se eu faço a hidratação delas em vinho, então vou pegar um pouco da uva preta e um pouco da uva branca. Se eu faço a hidratação delas em vinho, além de ser o líquido natural que as compõe, né, o suco da uva, elas perdem um pouquinho da acidez delas, aflora o açúcar que elas têm e deixa elas um pouco mais moles, elas ficam um pouco mais palatáveis. Então eu fiz uma mistura aqui de uvas passas pretas e brancas, certo? E vou botar o vinho para hidratar. Eu boto o vinho até cobri-las e vou deixar um pouquinho de tempo aqui, a gente ainda tem tempo do frango cozinhando, ok? Muito bem, agora a gente vai fazer a parte da cenoura, tá? Só uma dica que eu queria dar, assim, as folhas verdes, quando elas entram em contato com aço ou com qualquer tipo de metal, elas oxidam, né? Elas vão ficando pretas. Então deixa por último, não precisa fazer agora, tá? Vamos fazer a cenoura. Eu tenho esse aparelhinho aqui que é muito antigo meu, eu comprei no Rio, foi em 2016 que eu comprei isso aqui. Mas eu já vi que ele vende em algumas lojas. Isso aqui é excelente porque eu tenho um descascador aqui e a casca sai muito fácil. E eu tenho também um laminador aqui, que é o que eu vou usar para fazer as laminazinhas de cenoura, tá? Fora que também tem essa partezinha aqui embaixo que me permite fazer chips, por exemplo, de batata, né? Se eu quisesse fritar batata ou alguma coisa assim, então comprem esse aparelhinho assim. É tudo em um. Nossa, a tecnologia foi feita pra gente usar dela. E aí eu vou pegar esse meu aparelhinho e vou fazer os fios de cenoura que eu quero. E se eu não tenho esse aparelhinho, como é que eu faço os fios de cenoura? Se eu não tiver esse meu aparelhinho, como é que eu faço os fios de cenoura? Cozinha é segurança em primeiro lugar. Então eu vou apoiar a cenoura aqui no meio, cortar ela para diminuir o tamanho dela, fazer um corte lateral aqui assim nela para estabilizar ela na tábua, ok? Depois de estabilizar ela na tábua, como ela já está firme, não vai ficar rolando muito, agora sim eu vou fazer pequenos cortes laterais nela, finos. E a partir desses cortes finos, sim, eu seguro com bastante cuidado e vou trazendo a faca até o final para fazer os fios. Óbvio que quanto mais treino você tem, mais fino eles vão ficar. Isso são habilidades de faca que a gente vai aprendendo aos poucos. Mas, se você não quer ter esse trabalho, compra isso que ajuda demais. Esses fios de cenoura que eu estou diminuindo o tamanho deles, eu não vou botar eles num pote e deixar eles em contato com o ar, contato com o oxigênio, porque eles também vão oxidar, tá? Então eu vou transferir eles para um refratário com água, para impedir a oxidação. Então, para compor o nosso prato, como eu falei desde o início, a gente vai usar a massa da João das Massas, esse macarrão parafuso, que é uma massa excelente. Assim, o tempo de cozimento dela não é muito grande, ela tem uma textura ótima na boca, assim, e ela absorve muito bem todos os temperos que você põe. Eu não sei como eles fazem isso, assim, é segredo de fábrica, né? Vamos botar a massa aqui na panela.
E eu já vou vir com uma água quente em breve, logo por cima da massa, para poder fazer o cozimento dela. Vamos lá pro fogo? Então, enquanto o nosso macarrão está cozinhando, a gente vai mexer no frango. Ele já está cozido, já está na pressão. O que eu vou fazer agora? Eu vou escorrer a panela e tirar essa água do frango. E assim que eu tirar essa água, o tanto quanto eu conseguir aqui na panela de pressão, eu tampo ele novamente. E aí, para desfiar frango, essa hora, se tu não tiver muita força no braço, chama quem tem. A questão não é nem força, é resistência, né? Segura uma mão em cada cabo e sacode. É esse o processo. E você vai ver que daqui a pouquinho ele vai estar todo desfiado. Olha como é que ele está agora, aqui. E agora sim, ele já está bem do jeito que eu quero. Ele fica bem desfiadinho. Não precisa botar o frango no liquidificador, processador, nada disso. Ele já está excelente assim. Tem pessoas que vão gostar de refogar esse frango, tá? Refogar com cebola, alho na panela, e isso é super válido. E o meu macarrão do fogo, a água tá quente, ele tá bem bom, tá no ponto que eu quero. Eu vou esfriar um pouco esse macarrão jogando um pouco de água gelada nele, despejo um pouco. Isso aqui é muito importante para eu interromper o processo de cozimento dele imediatamente. Um pouco mais de água fria, despejo a água. E quando a panela já estiver fria o suficiente para eu conseguir apoiar algum outro utensílio ou segurar ela na mão sem o auxílio dos panos, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso botar a peneira aqui em cima da panela e só virar a panela. Ao invés de jogar o macarrão todo aqui em cima, eu só viro ela e pronto. A água do macarrão está escorrida e o macarrão está perfeito. Todos os elementos necessários para a gente começar a montagem do salpicão já estão aqui na mesa. Agora o que nos resta é escorrer esses 4 elementos aqui, picar a salsinha e a cebolinha para terminar a finalização e vamos escorrer e vamos montar. A cebola e a cenoura são muito fáceis da gente fazer, é só escorrer a água delas normalmente. O vinho que está hidratando as nossas uvas, eu posso descartá-lo ou guardá-lo para fazer algum outro tipo de preparação posterior. E a nossa única exceção é a maçã. A maçã eu vou descartar esse líquido que está aqui e eu vou precisar dar uma leve lavadinha nela para tirar o excesso de sal ou de açúcar ou de acidez do vinagre. Muito bem, então vamos à montagem do nosso prato, né? Se você tiver com as mãos limpas iguais as minhas. Então a gente começa com o frango, bota ele numa quantidade que seja ideal para a travessa que você está usando. Eu vou fazer assim, não vou fazer numa travessa muito grande hoje, tá? A gente bota um pouquinho do milho. A ervilha. A diferença entre essa ervilha que eu estou usando, que é a ervilha que vem em conserva, e a ervilha congelada, é que a ervilha congelada, que ela tem um verde mais forte, mais vivo, ela só é uma ervilha fresca que foi congelada. Essa aqui é em conserva, então não vai ter muita diferença, ok? A azeitona vai trazer um sabor terroso, bem gostoso. A nossa cebola ficou bem grande, ficou bem bonita. Cenoura. A nossa maçã, que está deliciosa, com um sabor agridoce maravilhoso. As uvas, que vão trazer um doce muito bom para esse prato, vão trazer um diferencial muito grande. O macarrão da João das Massas. E para finalizar, eu vou fazer uma misturinha de creme de leite de quantidades iguais, tá? De creme de leite, então eu vou trazer uma metade desse pote, com a mesma quantidade de maionese. A gente mistura eles dois. Aqui eu vou botar tanto para acrescentar volume quanto para amortecer um pouco o sabor.
Com auxílio de 2 colheres a gente vai mexer essa salada agora, tá? Saladas a gente mexe com 2 colheres de cima para baixo, sempre fazendo esse movimento circular, porque eu não quero quebrar os elementos que estão aqui. O macarrão tem um formato linho da minha cenoura, tá no formato linho da cebola, tá no formato... Eu não quero ficar mexendo de uma vez só com brutalidade para desfazer o que eu tenho, certo? Então vamos mexer. Muito bem, agora que a gente já misturou todos os elementos, eu vou levar esse refratário para a geladeira por no mínimo 2 horas ou até você ver que está gelado, porque é uma salada fria, tá? E quando eu tirar ela da geladeira que eu vou acrescentar o limão, a salsinha e a cebolinha e a batata palha para finalizar e servir. Muito bem, já está frio. Já tá uma salada gelada e agora sim a gente vai acrescentar o limão, a salsinha e a cebolinha e a batata palha para finalizar. Por que eu só vou botar o limão agora? Porque o limão é ácido. Em contato com o creme de leite e a maionese, ele vai coagular e vai ficar uma textura um pouco insípida na boca. Então, eu vou cortar esse limão. Truque para cortar limão, quem não sabe tu pega o limão. Esse aqui é um limão caseiro que a gente tem aqui, né? Então, eu vou botar o limão, rolar ele na tábua. Ele vai amolecer todo. Isso aqui eu posso fazer com limão Tahiti ou com o limão siciliano. E agora, quando eu cortar ele vai soltar muito do suco dele, mais do que o normal, certo? Não vou botar muita quantidade, é só para acrescentar uma acidez mesmo. Tomar cuidado com as sementes, tá? Vou cortar agora a salsinha e a cebolinha. Se você tiver uma tesoura como essa que eu tenho, que é uma tesoura própria para cortar folhas, vai ser excelente, né? Ela poupa muito trabalho. Mas se você não tiver, a gente faz na faca mesmo. E eu vou ensinar para vocês como se faz corte de folhas na faca. A salsinha eu junto ela toda com as minhas mãos, deixo elas tão pequeno quanto eu puder, prendo bem e com a faca eu vou fazendo pequenos cortes. Não é interessante eu deixar ela tão pequena assim, porque como eu falei para vocês anteriormente, o contato com o metal oxida a folha. Então quanto menor eu deixar ela, maior vai ser a área de superfície de oxidação dela. Ela vai ficar preta, vai ficar feia. Então assim como ela já tá bonita o suficiente. Tem alguns pedacinhos que estão um pouco grandes, eu vou diminuí-los aqui. Equiparo os tamanhos dela, ponho todas no mesmo sentido, tento dobrar elas numa metade possível, assim, e prendi, e agora eu vou fazendo cortes bem pequenos e laterais. Isso vai manter um formato arredondado dela, vai preservar a acidez que esse vegetal traz. Eu já tenho o suco do meu limão, que eu espremi na hora, rolando ele, a salsinha e a cebolinha, vou terminar de misturar e vou acrescentar a batata palha. Então esse é o resultado final. Isaac, muito obrigada por cozinhar pra gente. Eu vou usar essa dica, nem que não seja pra esse prato, mas pras outras receitas que eu for fazer, né? A dica do limão, dos cortes. É sempre muito interessante você saber essas dicas de chefe, né? Certo, é sempre importante trazer praticidade pro nosso dia a dia, ajuda muito, né? Eu que agradeço a equipe do Jornal Bom Dia, são todas pessoas excelentes, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a equipe da João das Massas, que é uma fábrica excelente. Isso aqui eu não tô fazendo um comercial gratuito, assim, é porque eu gosto mesmo, eu só compro deles. Então, eu que agradeço e bom final de ano para todo mundo, boas festas, boa virada e até mais. Até mais. E antes da gente encerrar, eu vou pedir para você colocar num pratinho que tem uma colega nossa que tá aqui acompanhando, a Drica, e ela tá louca para provar, e ela vai provar e falar o resultado para você aí de casa.
Gostou, Drica? Aprovado? Aprovadíssimo, muito bom. E você aí de casa, muito obrigada pela sua audiência. Curta, compartilhe essa receita para que mais pessoas possam ver. E até a próxima delícia. Feliz Natal!